Shana Tová Umetuká, meus irmãos, que tenhamos um ano novo bom e doce. Que Hashem escreva os nossos nomes no livro da vida, no livro das bênçãos, e neste ano judaico de 5.786, que a mão de Hashem seja aberta e que todos vocês recebam bênçãos sem fim. Vai escrevendo aí, cumprimentando seu irmão, a sua irmã, escrevendo aí Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. E hoje nós teremos aqui um shiur especial sobre essa festa. Oi, só um momentinho que minha filha chegou aqui, ó. Deixa eu mostrar essa princesa, Vanessa. Só mostrar aqui essa princesa para vocês. Aqui, filha. Dá um tchau. Da Shana Tová, filha. Shana Tová. Aqui, ó. Aqui, filha. Pega aqui o seu centro. Aqui, ó. Aqui. Meus irmãos, vamos que vamos, só aqui que teve um imprevisto, minha filha invadiu aqui, quer tocar o shofar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ô filha, só um momentinho, pessoal. Vanessa. Peço perdão aí, meus irmãos. Vamos voltar aí. Desculpem aí esse imprevisto. Baruch Hashem, cadê? Baruch Hashem. Bem, desculpe aí, meus irmãos, esse imprevisto que minha filha estava ali e invadiu aqui, pegou o shofar. Quase deu com o shofar aqui na minha cabeça, vocês não viram? Baruch Hashem, mas vamos que vamos, é uma alegria muito grande estar com todos vocês juntos para fazermos uma imersão nas Sagradas Escrituras e que o Eterno venha abençoar cada um de nós. Meus irmãos, hoje nós temos o shiur especial desse ano que está se iniciando, chamado O Último Shofar, quando o Mashiach chegará. Por quê? Porque a tradição judaica nos ensina que a redenção final será anunciada ao som de um grande shofar. Um grande shofar irá anunciar que a redenção, ou seja, que a era messiânica, para nós que cremos, o retorno de Yeshua será proclamado com um grande shofar que irá tocar. Mas há um debate na literatura judaica com base em textos das Escrituras. Eu vou citar esse debate rabínico, mas depois eu vou mostrar que esse debate ele não surge ao acaso. Ele é extraído de versículos das Escrituras em que os rabinos eles especulam quando o Mashiach viria. O Mashiach poderia vir a um pensamento que ele poderia vir em Pessah, ou seja, no mês de Nissan, porque Pessah marca a libertação de Israel do Egito, e aí, paralelamente, o povo de Israel e os servos do Eterno seriam libertos definitivamente com a chegada de Yeshua HaMashiach. Para nós que cremos em Yeshua, né? Eles estão esperando um Mashiach, mas nós sabemos que é Yeshua. Então há uma opinião que diz que a redenção ocorrerá em Pessah. Por que em Pessah? Porque tal como houve a libertação de Israel do Egito, haveria também uma libertação definitiva deste tempo em que seria inaugurada a era messiânica, que o Mashiach viria, e nós sabemos que é Yeshua. Eles que não creem acham que é um outro que virá. Então, ou a redenção seria em Pessah, ou, e aí é o tema de hoje, a redenção, o aparecimento de Mashiach seria em Rosh Hashanah, que estamos iniciando o nosso novo ano, né? Então, ontem à noite começou a festa de Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento da humanidade
E Rosh Hashanah é chamado de Yom Hadin, o dia do julgamento, o dia do juízo, mas também é um dia em que Hashem ele é coroado como rei. Então há um pensamento rabínico que entende que Mashiach vem em Rosh Hashanah. Por quê? Porque o Mashiach vem trazer o dia de Adonai. E o dia de Adonai é um dia de julgamento. E qual é o dia de julgamento? Rosh Hashanah. E entende-se que a era messiânica, o Eterno vai ser rei sobre toda a terra. E qual é o dia de coroação de Hashem, por excelência? É na festa de Rosh Hashanah. Então nós vamos estudar esse tema sobre o debate rabínico, se a redenção, ou seja, se a manifestação, se a vinda de Mashiach ocorrerá no mês de Nissan, que é o mês de Pessah, ou no mês de Tishrei, que é o mês de Rosh Hashanah. Nós vamos estudar também o significado profético do toque do shofar e a relação do toque do shofar com o retorno de Yeshua HaMashiach. Vamos estudar também porque o Rambam, o Maimônides, fala que nós devemos esperar o Mashiach todos os dias da nossa vida, ainda que ele venha a demorar. E nós também vamos estudar hoje o dia de Adonai no Tanar, no Talmud, no Midrash, na Brit Hadashah, o dia de Adonai, esse dia do juízo da humanidade, o dia do julgamento final. E também vamos tratar hoje ainda sobre a doutrina judaica do arrebatamento, que é e possui diferença com o pensamento cristão tradicional. Então nós vamos explorar também hoje esse tema do arrebatamento. Então preparem-se para esse estudo que irá conectar o passado, o presente e o futuro, mostrando como as festas de Hashem possuem uma dimensão messiânica. Não se inscreva, meu irmão, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e compartilhar este estudo. Bem, eu estava falando anteriormente que há um debate sobre a tradição judaica de quando o Mashiach viria. Se é em Pessah, no mês de Nissan, ou se é em Rosh Hashanah, o mês de Tishrei. Mas vamos fazer aqui uma breve introdução sobre Rosh Hashanah e por que a tradição judaica associa a vinda do Mashiach ao toque do shofar. Vejam, diversas festas de Hashem possuem elementos peculiares e simbólicos. Por exemplo, em Pessah, os elementos simbólicos são o cordeiro e as matzot, os pães ázimos. Na festa de Sukkot, tendas, tabernáculos, nós temos dois elementos simbólicos, as Sukkot, as tendas e também as 4 espécies de Sukkot. Mas em Rosh Hashanah, um elemento é simbólico e peculiar, que é o quê? O shofar. E é por isso que essa festa de Rosh Hashanah, ela é chamada na Torá de Yom Teruah. Yom Teruah é o dia do toque do shofar. Em português, é conhecido como Festa das Trombetas. Então, a dimensão mais profunda que conecta Rosh Hashanah à vinda do Mashiach, ou seja, o Mashiach vem em Rosh Hashanah, essa conexão reside na própria natureza da festa. Por quê? Porque Rosh Hashanah, o primeiro dia do mês de Tishrei, na tradição judaica, o primeiro dia de Tishrei, que é o dia de Rosh Hashanah, comemora o aniversário do universo. Mais especificamente, o 6º dia da criação, quando Adão e Eva foram criados. Então, a literatura do nosso povo diz que Adão e Eva foram criados no primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah. E por isso essa data comemora a criação do universo. Então, Rosh Hashanah estabelece não apenas uma data como o início do ano novo civil, mas também é o aniversário da própria humanidade. Porque Adão e Eva foram criados nesse dia. E Rosh Hashanah marca também o dia em que o reinado de Hashem sobre a criação foi aceito pela primeira vez pelo homem, né? O casal teve que aceitar que Hashem é rei. E é por isso que o judaísmo celebra Rosh Hashanah como a coroação de Elohim como rei do universo.
a tradição que aponta Rosh Hashanah para o tempo da redenção messiânica, ou seja, para a aparição do Mashiach, isso não é uma afirmação que vem ao acaso, mas é uma interpretação que decorre de uma interconexão de vários conceitos teológicos com base nas escrituras que nós veremos aqui. Mas o Talmud Bavli, e eu vou citar o Talmud e depois eu vou citar a base bíblica dos rabinos, os rabinos discutem o quê? Se o Mashiach vem em Pessah ou em Rosh Hashanah. Aqueles que sustentam que o Mashiach vem em Rosh Hashanah dizem o seguinte: olha, o dia da era messiânica é o dia em que o Eterno vai julgar a humanidade. É o dia do juízo final, do julgamento. E qual é o dia do julgamento? Qual é o Yom Hadin? É Rosh Hashanah, o dia do julgamento. É por isso que a Mishnah fala que em Rosh Hashanah todos os habitantes do mundo passam diante de Hashem como ovelhas para serem julgados por suas ações. Então o toque do shofar em Rosh Hashanah é um dos atos mais distintivos da festa. Rosh Hashanah é o dia de tocar o shofar. E a tradição ensina que o som do shofar tem uma função tríplice, que conecta o passado, o presente e o futuro. O som do shofar, ele está conectado ao passado porque a Torá em Shemot, Êxodo 19:16, fala que o shofar foi tocado no Monte Sinai, quando Hashem entregou a Torá ao povo de Israel. Houve o toque do shofar com a entrega da Torá. Ao mesmo tempo, o toque do shofar chama a teshuvá, chama ao retorno, chama ao arrependimento. Uma das simbologias do shofar é chamar o povo ao arrependimento, fazendo com que isso desperte em nossos corações um desejo de corrigir os nossos caminhos em preparação para o julgamento final. E por fim, o som do shofar que ressoou no Monte Sinai, ele voltará a ressoar com a vinda do Mashiach, anunciando a redenção final. Tudo isso tem base em versículos, nós vamos estudar os versículos daqui a pouco, tá bom? Vou dar hoje muitos versículos, mas só para você entender o raciocínio e depois vamos mostrar os textos das escrituras que endossam esse raciocínio. Então, já que Rosh Hashanah é o dia do toque do shofar, é o dia do julgamento da humanidade, Rosh Hashanah pode ser visto como um ensaio para um julgamento final. É uma forma de tornar a humanidade pronta para a redenção que se aproxima. O Mashiach virá para restaurar o mundo e completar a obra de justiça que é iniciada anualmente em Rosh Hashanah. Vejam, antes de analisarmos os textos das Escrituras, eu estava falando, que é um debate sobre quando ocorrerá a redenção. Esse debate, e eu vou dar o debate no Talmud e vamos depois, logo em seguida, para as Escrituras, mas esse debate, ele está no Tratado de Rosh Hashanah, que relata um debate entre o Rabino Yehoshua e o Rabino Eliezer sobre em qual mês o mundo foi criado. O Rabino Yehoshua argumenta que a criação do mundo ocorreu em Nissan, tal como o mês da libertação de Israel do Egito, o mês de Pessah. E por isso a redenção futura também ocorrerá em Nissan, ou seja, em Pessah. Em contraste, o Rabino Eliezer afirma que o mundo foi criado em Tishrei, e, portanto, a redenção final realizada pelo Mashiach ocorrerá em Tishrei, ou seja, em Rosh Hashanah. A lógica do... deixa eu mudar aqui o slide. A lógica do Rabino Eliezer é que a redenção messiânica é vista como uma recriação ou consumação do mundo, restaurando-o ao seu estado de perfeição original. O dia que celebra o início da existência humana e do universo é o momento mais apropriado para o início de sua redenção definitiva. O julgamento anual em Rosh Hashanah atua como um prelúdio
purificando a humanidade e o mundo em preparação para o julgamento e a redenção finais. Só para você entender qual é a lógica do Rabino Eliezer, dizendo que o Mashiach vem em Rosh Hashanah, no mês de Tishrei. Ele entende o seguinte: o homem foi criado em 1º de Tishrei, que é Rosh Hashanah. O homem, neste mesmo dia, pecou contra o Eterno. E aí a humanidade decaiu. Já que a humanidade se corrompeu no 1º dia de Tishrei, este será o mesmo dia em que o mundo será consertado. E ele será consertado por quem? Pelo Mashiach. Então a data da criação do homem, que é a data da queda do homem também, é a mesma data em que agora o homem vai prestar contas diante de Hashem no dia do julgamento final. E é o 1º dia de Tishrei. E já que 1º de Tishrei é entendido como o dia do julgamento e o dia do toque do shofar, o Mashiach vem no dia do julgamento, no dia do toque do shofar. Esse que é o argumento dele. E o Rabino Yehoshua, ele vai partir de uma outra premissa. O Rabino Yehoshua vai falar, não, o Israel saiu do Egito em Nissan, em Pessah. Então, o Mashiach virá em Pessah. Ok? É esse debate que está aqui, ó, nesse slide. O Rabino Eliezer baseia sua visão de que Mashiach virá em Tishrei no versículo. Ou seja, qual é a base bíblica? Ele diz assim, Isaías 27:13. E acontecerá naquele dia que um grande shofar será tocado. Esse naquele dia aí, daqui a pouco eu vou ler em hebraico Isaías 27:13, nós vamos analisar, mas esse naquele dia, no hebraico, é o dia de Adonai, é o dia do julgamento final, é o dia do juízo da humanidade. Então Isaías 27:13 diz, e acontecerá naquele dia que um grande shofar será tocado. Ou seja, o grande dia, naquele dia é o dia grande de Adonai, é o dia do julgamento em que o shofar vai ser tocado. E qual dia que o shofar é tocado? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah que o shofar é tocado, e é por isso que o Rabino Eliezer entende que a redenção ocorre em Tishrei, ocorre em Rosh Hashanah. Prosseguindo a leitura, o Rabino Eliezer, conecta esse shofar com o shofar de Rosh Hashanah. O Rabino Yehoshua baseia sua visão de que o Mashiach virá em Nissan, no versículo. É uma noite de vigília, Leil Shimurim para Adonai, Êxodo 12:42. Porque o Rabino Yehoshua pensa, bem, a noite de vigília, vocês lembram que o Eterno passou pelas casas e onde não tivesse o sangue aplicado nos umbrais, ele ia executar um julgamento sobre os primogênitos. Então aquilo ali foi um juízo. Então o Rabino Yehoshua pensa, tal como houve um juízo na noite de vigília, haverá também um juízo final que marcará a vinda de Mashiach. Então o raciocínio do Rabino Yehoshua também é interessante, né? A noite de vigília em Pessah foi um dia de juízo. E o Eterno agora vai julgar toda a humanidade também no juízo final, que para o Rabino Yehoshua seria na mesma data, na primeira noite de Pessah. Prosseguindo a leitura, a noite de Êxodo é uma noite sempre especial para a redenção. Parece que Rabino Eliezer acredita não apenas que Mashiach virá em Tishrei, mas em Rosh Hashanah, o dia em que tocamos o shofar. E o Rabino Yehoshua acredita que Mashiach virá na primeira noite de Pessah, o Leil Shimurim, ou seja, a noite de vigília. Então, percebam só, o Mashiach vem em Pessah ou em Rosh Hashanah? Os rabinos especulam essas datas com base em textos das Escrituras que estão falando sobre a redenção. Até Isaías 27:13
do toque do shofar naquele dia que eu acabei de ler, e daqui a pouco eu vou ler em hebraico e analisar com vocês. Esse é um texto que fala sobre o dia do juízo de Adonai, sobre a vinda de Adonai para julgar a humanidade. Então vejam só, enquanto alguns rabinos entendem que Mashiach vem em Pessah, Rabino Yehoshua, o Rabino Eliezer entende que ele vem em Rosh Hashanah, outros rabinos chegam a dizer que ele poderia vir no mês inteiro de Nissan, que é o mês de Pessah, ou no mês inteiro de Tirei, que é o mês de Rosh Hashanah, ou em qualquer época, pegando todo mundo de surpresa. Então há uma pluralidade de entendimentos dos textos bíblicos. Ok? Não há uma visão unilateral. Ele pode vir em Rosh Hashanah, ou em Pessah, ou durante todo o mês de Tirei, ou em todo o mês de Nissan, ou em qualquer tempo. Percebam só, meus irmãos. Uma tradição afirma que Mashiach vem em Pessah. Outra tradição afirma que ele vem em Rosh Hashanah. Será que ambas as tradições aparentemente contraditórias estão corretas? A pergunta que eu faço é: uma tradição diz que ele vem em Pessah, outra diz que ele vem em Rosh Hashanah. Parece que se ele vem em um dia, ele não vem no outro. Parece que essas datas são contraditórias. Mas e se eu te dissesse que talvez o Mashiach vem tanto em uma data quanto em outra? Ele vem em dois momentos, tanto em Pessah quanto em Rosh Hashanah. Vejam só que interessante. Eu não estou afirmando, mas estou trazendo a reflexão o seguinte. A tradição que diz que o Mashiach vem em Pessah, ela pode até ser compatibilizada com a Brit Hadashah. Por quê? Porque Yeshua HaMashiach, ele fez o Seder de Pessah, e em Pessah ele foi executado e consumou a sua obra expiatória. Yeshua morreu em Pessah, a data em que o cordeiro é imolado no templo. Ele, que é o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo, ele foi imolado em Pessah e realizou a sua obra expiatória. Ou seja, o Mashiach se apresentou em Pessah para cumprir a sua missão? Sim, sim. Agora, o retorno do Mashiach pode ser, a segunda vinda de Yeshua, o seu retorno, pode ser em Rosh Hashanah? Sim, pode ser, porque daqui a pouco eu vou mostrar que tanto Yeshua em Matai, Mateus, quanto Shaul em 1 Tessalonicenses, eles falam que Yeshua voltará ao som do shofar. Isso está escrito nas escrituras. Yeshua voltará ao som do shofar. E qual é o dia do toque do shofar? O dia do toque do shofar é o quê? É Rosh Hashanah. Então, muitos interpretam que Yeshua vem em Rosh Hashanah. Logo, a discussão entre o Rabino Eliezer e o Rabino Yehoshua sobre a vinda do Mashiach nos traz uma lição profunda sobre o tempo de Hashem e sobre a nossa própria perspectiva. Embora os rabinos possam discordar sobre o momento exato da redenção, ambos apontam para a importância dessas duas festas. Pessah, que celebra a libertação de Israel do Egito e a redenção de um passado de escravidão, e Rosh Hashanah, que nos chama ao arrependimento e prepara o futuro com o toque do shofar, anunciando o julgamento e a vinda final. Talvez essa tradição que Mashiach se apresenta em Pessah, em Rosh Hashanah, talvez sejam tradições não contraditórias, mas complementares, que revelam o processo de redenção. A redenção, ela não ocorre em um ato só, ela não é um evento único, mas ela é um processo que se desdobra na história. Yeshua, o nosso Mashiach, veio cumprir a sua missão expiatória em Pessah, para nos libertar da escravidão do pecado. E o Mashiach ressurreto, ele pode voltar em Rosh Hashanah, quando o shofar será tocado, completando
o processo de redenção. E eu estou tirando que Yeshua voltará ao som do shofar, porque daqui a pouco eu vou ler mais à frente, ainda hoje, que Matai fala do toque do shofar e o retorno de Yeshua. 1 Tessalonicenses também fala, e o próprio livro de Apocalipse. Se segura aí, meu irmão, a gente vai ver todos esses textos. Mas por trás desse debate, quando o Mashiach vem, a lição mais importante é que Yeshua disse, que nós deveríamos esperá-lo. E isso se compatibiliza com o pensamento judaico que diz o seguinte: não importa a data em que o Mashiach vem, a nossa responsabilidade é estar em constante estado de techuvá, de retorno, de arrependimento, prontos para a vinda do Mashiach, seja qual dia for. Isso que é importante. E Yeshua falou que deveríamos estar preparados. Em várias parábolas ele fala sobre esse dever de prontidão, A parábola dos servos, do servo bom, do servo infiel, dos servos infiéis, aquelas damas de companhia, umas que eram sábias, outras que eram imprudentes, negligentes. Ele quer ensinar que devemos estar preparados para o seu retorno a cada dia. E isso que Yeshua falou, ou seja, fica ligado, qualquer dia eu posso voltar, isso se harmoniza com o 12º dos 13 princípios de Maimônides. Muito famoso, Animamin, Bemunash Lemah, Beviat HaMashiach, Ve'afal Pi Sheit Mamea Inkolze Ahakelô, Beholion Shevô. Eu creio com fé perfeita na vinda do Mashiach. E mesmo que ele demore, ainda assim esperarei por ele a cada dia que vier. O Mashiach pode aparentemente estar demorando a chegar, mas eu tenho que esperá-lo a cada dia. Esse texto aí é um texto que é repetido por muitos judeus ortodoxos diariamente. Diariamente esse texto é citado. Por quê? Porque nos chama para o dever de prontidão. Nós acreditamos com plena fé que o Mashiach virá e nós aguardamos diariamente a sua chegada. E ele pode, de fato, voltar em qualquer dia. O Mashiach pode chegar em qualquer dia. E quando ele vier, ele virá. Ninguém poderá falar para Yeshua: desculpa, o Senhor voltou no dia errado. Eu estimei que o Senhor voltaria em Pêssar, eu estimei que o Senhor voltaria em Rosh Hashanah. Entendeu? Ninguém pode falar, o Senhor voltou no dia errado. Quando ele vier, virá. E acabou. Por isso que os nossos sábios ensinam que nós podemos interpretar possíveis datas para a vinda do Mashiach, sim. Podemos interpretar datas, momentos proféticos das festas, porém o nosso dever é esperá-lo, como disse o Maimônides, o Rambam, nosso dever é esperá-lo todos os dias da nossa vida. E aí eu te faço a pergunta: você está pronto para a vinda do Mashiach? Se ele vier hoje para julgar a humanidade, como nós estamos? Estamos com corações puros e mãos limpas? Será que nós estamos preparados para que os nossos atos sejam colocados na balança do julgamento? Meu irmão, ele pode voltar a qualquer momento. O Rambam, o Maimônides, disse que devemos esperar o Mashiach todo dia. Não é esperar só em Pêssar, só em Rosh Hashanah, só em Yom Kippur. É esperar todo o dia. E vejam, Rosh Hashanah é um momento propício para o Mashiach se apresentar? Sim. Há versículos que a gente vai analisar que insinuam, dão uma dica que ele vem em Rosh Hashanah. Mas alguém pode dar certeza? Não. Ninguém pode dar certeza. E ainda que a gente chegue e diga, não, ele vem em Rosh Hashanah, ainda que a gente chegue à conclusão com os versículos que eu vou estudar daqui a pouco com vocês, que são vários, ainda que cheguemos à conclusão que ele de fato vem em Rosh Hashanah, isso não iria contradizer o seguinte versículo. Esse daqui: sobre aquele dia e sobre essa hora, nenhum homem sabe, nem mesmo os anjos nos céus, mas somente o Pai. Ninguém sabe o dia e a hora. Vejam, ainda que seja em Rosh Hashanah, isso não iria colidir com esse versículo. Por quê?
Porque Rosh Hashanah pode ser desse ano, ano que vem, daqui a 10 anos, 20, 30, 50. Ou seja, você pode interpretar a festa profética do retorno de Mashiach. Mas exatamente quando ele volta, né, o dia, você não sabe. Você pode saber a festa, mas não sabe exatamente o dia em que aquilo ali vai acontecer. Ok? Bem, agora nós vamos começar a analisar os textos do Tanar que dizem que o dia de Adonai, que é o dia do juízo final, que é o dia do Mashiach e da era messiânica, que tudo isso será anunciado ao som do shofar. E é por isso que há um certo entendimento que a redenção seria em Rosh Hashanah. Mas repito, qual o nosso dever? Esperar o Mashiach quando? Todos os dias. Meu irmão, se você está no pecado, saiba que ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento, e nós temos que estar preparados. Muitos serão condenados, tal como aquelas damas de companhia imprudentes que não estavam com o azeite na lamparina. E repito mais uma vez essa lição de Maimônides que corrobora e está em sintonia com tudo que Yeshua ensinou. Nós devemos esperar por ele todos os dias de nossa vida. Eu já vi muita gente, eu vou fazer isso, e amanhã eu faço techuvá. O amanhã pode não existir. Depois eu me corrijo. Quem disse que haverá depois? A nossa preparação é em todos os dias da nossa vida. Meu irmão, todo dia que você acorda, você tem que fazer como os ortodoxos que fazem essa oração, né? Que crê na vinda do Mashiach, embora ele possa demorar, você vai esperá-lo por todo o dia da sua vida. Todo dia quando você acorda, tu tem que acordar pensando o seguinte: Mashiach pode voltar hoje. Será que eu estou pronto para receber o rei? Será que eu estou pronto para ser colocado na balança de julgamento e eu serei absolvido no tribunal celestial? E aí você analisa os seus pecados, você se corrige, você faz techuvá e você anda em retidão, esperando que o Mashiach volte e que você seja absolvido. Mas agora o que nós vamos fazer, né? Eu comecei a mostrar discussão aí sobre vinda de Mashiach, datas. O que nós vamos fazer agora é mostrar os textos do Tanar que dizem que o dia de Adonai é anunciado ao som do shofar. E é por isso que os rabinos, alguns, chegam a insinuar, tal como o rabino Eliezer, que o Mashiach poderia vir em Rosh Hashanah. Ok? Só uma coisa. Eu vou mostrar textos que dizem que o shofar toca e o dia de Adonai chega. Esse shofar tocando pode ser o shofar de Rosh Hashanah, que nós tocamos aqui na terra, e isso pode coincidir com o shofar tocado nos céus, ok? Então a gente toca aqui na terra e a Hashem toca nos céus. Há uma sintonia. Mas pode ser em qualquer dia, ainda que não tenha nada a ver com Rosh Hashanah, e a gente escute o shofar tocando nos céus, entendeu? Pode ser uma terça-feira comum, não é uma data especial de nada, de repente o shofar toca nos céus e a redenção chega, ok? Então eu quero deixar bem claro, o dia de Adonai, nós vamos ver, é marcado pelo som do shofar celestial. Esse shofar celestial pode coincidir com o toque do shofar aqui na terra em Rosh Hashanah, mas pode também não coincidir. Por isso que o nosso dever é esperá-lo a cada dia de nossas vidas. Bem, olha só que texto interessante aqui de Salmo. Salmo 98:6. Baratzotzorot vekol shofar hariu lifnei hamelech Adonai. Com trombetas e voz do shofar, façam barulho diante do rei Adonai. Olha aí, com voz de shofar. O que os rabinos interpretam? Hashem, ele é coroado como rei ao som do shofar. Por quê? Porque na antiguidade, não só em Israel, até mesmo os povos pagãos, eles tocavam trombetas para coroar os seus deuses vitoriosos. Na cabeça deles, os deuses dos povos pagãos eram coroados
com o som de trombetas. E aí o Salmo fala que Hashem ele é coroado com trombetas e com shofar. Ele é coroado rei. E a ideia no pensamento judaico é que essa coroação de Hashem, ela ocorre em Rosh Hashanah. Por quê? Porque em Rosh Hashanah o Eterno criou o primeiro homem e a primeira mulher, e ali ele se tornou o rei da humanidade, ok? Com o primeiro homem, o homem e a mulher tiveram que reconhecer que Hashem é rei. E aí esse texto fala do shofar. Então há um entendimento que esse shofar aí é um shofar tocado em Rosh Hashanah, em que o Eterno é coroado rei, porque no primeiro dia de Tishrei, que é Rosh Hashanah, o primeiro casal teve que reconhecer a soberania e o reinado de Hashem. E a tradição judaica, de fato, associa a tradição judaica vincula a vinda do Mashiach ao toque do shofar e a Rosh Hashanah. Por quê? Porque, de acordo com a tradição judaica, o shofar tem sido associado à redenção desde os tempos bíblicos, ok? Qual é a base para associar o shofar à redenção? Eu tinha mencionado, e agora nós vamos ler aqui esse texto que é um dos mais importantes sobre o tema, Yeshayahu, Isaías 27:13. Verhayá Bayon Hahu Itaká Beshofar Gadol Uval Haovidim Be'eretz Ashur Verhanidahim Be'eretz Mitzrayim Veistaravu Ladonai Behar Hakodesh Birushalayim. E será que naquele dia, eu botei em dourado porque está aí em hebraico, naquele dia, tu pode achar que é um dia qualquer. É um dia qualquer, mas no hebraico está Bayon Hahu. Bayon Hahu em hebraico é o dia de Adonai, é o dia do julgamento, é o dia do juízo final. Sempre quando Hashem fala com os profetas em hebraico, Bayon Hahu, meu irmão, vai chegar juízo. Então, e será naquele dia, ou seja, Bayon Hahu, o dia do julgamento, que se tocará o quê? Está aí, Shofar Gadol, um grande shofar. E virão os que andavam perdidos na terra da Síria e os que foram banidos na terra do Egito e adorarão Adonai no Monte Santo em Jerusalém, Meus irmãos, ou seja, naquele dia, Bayon Hahu, é o dia em que se tocará Shofar Gadol, o grande shofar. E aí fala que virão os que andavam perdidos na Síria e os que foram banidos na terra do Egito. O que é isso? O Rabino Abarbanel, Rabino Rafael Hirsch e outros entendem que isso significa a redenção messiânica. É a Geulá, é a Mashiach vindo para juntar aqueles que estão na Síria e que estão na terra do Egito. Porém, um detalhe curioso é que quando você estuda Metsudot, Maharikara e Malbim, eles dizem que a terra da Síria e o Egito aí são metáforas para todo o povo de Deus que está longe ou que está perto. Entendeu? A Síria e Egito são metáforas para falar que aqueles do povo de Deus que estão longe e aqueles que estão perto. Ou seja, os judeus dispersos dos 4 cantos da terra. E eles que estão dispersos, eles vão adorar Adonai no Monte Santo em Jerusalém. Por quê? Porque chegou a era messiânica. Chegou o Mashiach. E Mashiach vem em Bayon Hahu, naquele dia. E ele vem com o quê? Shofar Gadol, o grande shofar, ele vem trazer a redenção. Mas para Mashiach trazer a redenção, nós temos que lembrar que tem que haver techuvá, arrependimento do povo. O povo de Israel precisa se arrepender. Por isso que a literatura do nosso povo diz uma coisa muito linda, que o shofar, ele é tocado para despertar a techuvá, o arrependimento, o retorno. O shofar é o despertador da techuvá, é o despertador do arrependimento. E é o pressuposto para a vinda do Mashiach.
o Mashiach vem quando o povo de Israel verdadeiramente se arrepender. Vejam, cito a obra do judeu, o erudito judeu Ronald Eisenberg, que ele diz assim: desde os tempos bíblicos, o shofar tem sido associado à redenção messiânica. Segundo o Midrash, o chifre esquerdo do carneiro que Abraão sacrificou no lugar de Isaque foi tocado no Monte Sinai, enquanto o direito, ou seja, o chifre direito do carneiro, será tocado num tempo vindouro, na reunião dos dispersos. Esse tempo vindouro aí é a era messiânica, tá bom? O contexto dele está dizendo que é a era messiânica, é a vinda do Mashiach. Isso está no Pirkei do Rabino Eliezer 31. E ele prossegue. Isaías 27:13 profetizou: e naquele dia um grande chifre de carneiro soará. Literalmente eu li, né, que o hebraico não fala grande chifre de carneiro, mas está falando do shofar, e o shofar é feito com chifre de carneiro. Também existe chifre de antílope, tal como eu coloquei aqui, e outros animais, mas o shofar primordial é de chifre de carneiro. Então, naquele dia um grande chifre de carneiro soará, e aqueles que estavam perdidos na terra da Síria e aqueles que estavam dispersos na terra do Egito virão e adorarão o Senhor no monte sagrado em Jerusalém. Além da crença tradicional do que o shofar anunciará a ressurreição dos mortos, segundo uma lenda medieval, aí é lenda, tá bom? Aí é lenda. Elias tocará o shofar 3 dias antes da chegada do Messias. Meu irmão, olha só que interessante. Esse texto aí tem vários elementos. O toque do shofar está associado, coloquei em dourado aí lá em cima, à redenção messiânica, ou seja, a vinda do Mashiach. E os rabinos tiram isso do carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. O chifre esquerdo foi tocado no Monte Sinai, porque do chifre do carneiro que se faz o shofar, e o chifre direito foi guardado para ser tocado no tempo vindouro, que é a vinda do Mashiach. É citado aí Isaías 27:13, que eu já tinha lido com vocês. E o texto aí fala que o shofar será tocado na ressurreição dos mortos. Paulo em 1 Coríntios, ele vai dizer que o shofar anunciará a ressurreição dos mortos. Em 1 Tessalonicenses ele também fala isso. Então, essa tradição de que shofar anuncia a ressurreição dos mortos, isso vai aparecer nos escritos de Shaul, de Paulo, mas isso vem da tradição judaica. E aí no final aí desse texto cita a lenda medieval de que Elias vai tocar o shofar 3 dias antes da chegada do Messias. Por mais que isso seja uma lenda, as lendas elas sempre surgem com base em alguma coisa. Essa lenda surgiu com que base? Por que Elias vai tocar o shofar? A lenda, a base bíblica né? Tô dizendo, é uma lenda, mas a base por trás o shofar é tocado para anunciar Mashiach. Daqui a pouco eu vou ler a Brit Hadashah, a Nova Aliança, o Novo Testamento, dizendo que Yeshua vem ao som do shofar. Ok? Então a tradição judaica de fato associa o toque do shofar à ressurreição dos mortos, que vai aparecer na Brit Hadashah nos escritos de Shaul, de Paulo, que eu vou ler ainda hoje, e vai também anunciar a vinda de Mashiach, que também está na Brit Hadashah e nós leremos hoje. Tudo isso eu vou mostrar versículos, meu irmão. Nada vai ficar no gogó, não. Tudo tem base bíblica. Quer ver outro texto que associa o dia de Adonai ao som do shofar? Quer ver outro texto? Olha só. Sofonias 1, 14 a 16. Está perto o grande dia de Adonai, ou seja, o dia do julgamento final. Está perto e se apressa muito. A voz do dia de Adonai é amarga. Clama-lhe o homem poderoso. Sabe por que a voz de Adonai é amarga? Porque ele vem para julgar. Os ímpios vão sofrer. Está escrito aí, clama ali o poderoso. O rabino Adem Stenzaltz diz que os poderosos da terra, ímpios, vão ser julgados. O sujeito pode ser todo poderoso, pode se sentir o tal,
pode achar imbatível. Meu irmão, o poderoso vai ser julgado, se for ímpio, e vai ser condenado. Então está dizendo aí sobre o grande dia de Adonai. Verso 15. É dia de ira, aquele dia de sofrimento e angústia, dia de devastação e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Verso 16. Olha aí, hein? Yom Shofar o Teruá, dia de shofar e de alarido. O alarido aí no hebraico está teruá, que é toque de shofar. Então está Yom Shofar, dia de shofar, o teruá e alarido aí é o dia de shofar e toque de shofar, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Meu irmão, esse texto aí é claro como a luz do dia. O verso 14 fala do grande dia de Adonai, que será um dia de angústia, de sofrimento, desolação, devastação. E o verso 16 diz que será dia de toque de shofar, ok? Então o dia de Adonai vai ter toque de shofar. Esse shofar aí é o shofar celestial, que pode, talvez, coincidir com o shofar que é tocado aqui na terra em Rosh Hashanah. Pode coincidir ou não, ok? Há uma interpretação que vai coincidir, há uma interpretação que não vai coincidir. Então esse texto associa o shofar ao dia de Adonai. Outro texto que vincula o shofar ao dia de Adonai, o dia do julgamento, e fazendo um parênteses aqui, pensem, meu irmão, dia de Adonai é dia de julgamento. Na literatura judaica, qual é o dia do julgamento? É chamado de Yom Hadin. E Yom Hadin é quando? Rosh Hashanah. É forte, meu irmão. É forte, porque o Eterno colocou as festas como pistas escatológicas. O grande problema é que muitas pessoas não conhecem as festas, né? Nós que somos judeus, que celebramos as festas, isso nos dá um entendimento de escatologia, porque as festas dão todas as pistas escatológicas. E por isso que é importante estudar e celebrar as festas. Então, repito, eu estava lendo aí esse texto de Sefanias, Sofonias, o grande dia de Adonai, é o dia do toque do shofar, que é um dia de julgamento, e o dia de julgamento você sabe que é Yom Hadin, em hebraico, que é Rosh Hashanah. Outro texto bíblico que vincula shofar ao dia de Adonai. Esse texto daqui, ó. Va Adonai Aleihem Yerae Veyatzah Rabarak Ritzo Va Adonai Elohim Ba Shofar Itka Vehalar Besaarot Teimen. E Adonai será visto sobre eles. Olha só, meu irmão. Yerae, ele será visto. As pessoas vão ver Adonai. Meu irmão, sente só. O dia de Adonai, você não apenas vai escutar shofar, você vai ver Adonai. É, meu irmão, você vai ver. Adonai será visto sobre eles e sairá a sua flecha como relâmpago. Tá aí relâmpago, é relâmpago, né? Foi um erro aí de digitação, peço perdão. Não é relâmpago, é relâmpago. E Adonai Elohim com o shofar tocará. Bashofar Itika, com o shofar tocará, irá com os redemoinhos ou tempestades do sul. Aí, né, Bessarot pode ser com os redemoinhos ou as tempestades do sul. Então, Adonai sairá como uma flecha, como relâmpago. Perdoe aí o erro de digitação, né? Ficou relâmpago, mas é relâmpago. Mas o importante é, o Adonai será visto no dia de Adonai, que é o dia do julgamento, ele será visto, as pessoas vão ver. E o que vai tocar? Vai tocar quem? O shofar. Shofar vai tocar. Outro texto, Joel 2:1. Itiku shofar betzion Verhariu Behar Kodishi Irgezu Kol Yoshevei Haaretz Kivayon Adonai Kikarov. Toquem o shofar em Sion e alarmem no meu santo monte.
Tremam todos os que habitam na terra, porque vem o dia de Adonai, que Karuv, porque está perto. Toquem o shofar. O shofar chama Hashem, chama a manifestação de Adonai. Por isso que os profetas falaram que o julgamento de Adonai ocorrerá quando o grande shofar tocar. E a festa de Rosh Hashanah é o dia do julgamento, é o dia de tocar shofar. Meu irmão, muito forte todos esses textos. E esses textos são tão impactantes que na Amidá, oração que judeus religiosos fazem toda manhã, tarde e noite. Toda manhã, tarde e noite nós fazemos essa oração, a bênção, reunião dos exilados, que está na Amidá e está na liturgia judaica, e diz a tradição que quem escreveu isso foram os profetas. Os últimos dos profetas deixaram esse texto. Olha só esse texto aí, escrito pelos últimos profetas. Tá aqui, ó. Que é a Amidá, a bênção da reunião dos exilados. Tekabe shofar gadol leherutenu, vesanes lekabetz galuyotenu, vekabetzenu yahad me arba kanfot haaretz, baruch atadonai mekabetz nidrei, amo Israel. Toque o grande shofar para a nossa liberdade. Aí é a era messiânica, tá bom? E levante uma bandeira para reunir os nossos exilados e junte-nos dos quatro cantos da terra. Bendito sejas tu, Adonai, o que reúne os dispersos do seu povo Israel. O grande shofar aí é o shofar da liberdade definitiva, é o shofar da era messiânica, em que uma bandeira será levantada para anunciar a era messiânica, e o Eterno vai reunir o seu povo dos quatro cantos da terra. Baruch Hashem. Percebam só, meus irmãos, eu citei vários textos do Tanar, dos profetas. Acabei de citar a Amidá, que é que faz parte da liturgia judaica. E agora nós vamos para a Brit Hadashah, para a nova aliança. Ok? Então, para você entender minha metodologia, eu comecei citando o debate dos rabinos no Talmud, e depois nós fomos para o Tanar, acabei de ver a liturgia judaica, tudo sobre o shofar, e agora vamos para a Brit Hadashah. O que diz a Brit Hadashah? Vejam, segundo a Brit Hadashah, o dia de Adonai é um dia em que o shofar será tocado para anunciar o retorno de Yeshua HaMashiach. Isso ocorre porque, na perspectiva do judaísmo messiânico, o toque do shofar em Rosh Hashanah é muitas vezes associado à expectativa do retorno de Yeshua. E segundo a tradição judaica, o Mashiach vem com o toque do shofar. Então, Rosh Hashanah é tempo para que nós venhamos a olhar para o futuro, para o retorno de Yeshua, que será precedido pelo grande toque do shofar. Então, quando tocamos o shofar em Rosh Hashanah, que é chamado de Yom Teruah na Torá, o dia do toque do shofar, nós declaramos a nossa crença de que Yeshua voltará ao som do shofar, que pode ser tocado em Yom Teruah ou em qualquer outro dia. Porque, como eu disse, ninguém pode indicar com absoluta certeza quando ele vem, ok? Qual é o texto base, que são palavras do próprio Senhor Yeshua? Olha só o que o próprio Senhor Yeshua disse. E imediatamente depois da tribulação, não é antes, é depois. Tem uma discussão de arrebatamento antes, no meio, depois. Olha o que Yeshua falou, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não exibirá a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes dos céus serão abalados, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus, e então chorarão todas as famílias da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória.
e enviará os seus anjos com um grande chofar, e eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, do início dos céus e até o outro início. Meu irmão, Yeshua está falando claramente que ele vem, não é antes e nem é no meio, é depois da tribulação, que é a grande tribulação. Ele vem depois, ele está dizendo que o sol escurecerá, a lua não exibirá sua luz, as estrelas cairão dos céus. Se você lê os profetas dizem que o dia de Adonai é marcado por vários eventos sobrenaturais nos céus. Há vários textos sobre isso, Isaías 13:10, 24:23, 34:4, Ezequiel 32:7-8, Zacarias 14:6. O dia de Adonai, o dia do julgamento de Elohim, há sinais nos céus. E aí Yeshua diz que ele vem depois da tribulação, depois da grande tribulação, há esses sinais nos céus indicando ele vai aparecer nos céus, e ele diz que ele virá com poder e grande glória e enviará os seus anjos com o quê? Um grande chofar. E serão reunidos dos 4 ventos os seus escolhidos. Daqui a pouco a gente vai ver como isso se conecta ao conceito de arrebatamento. E eu vou dar a visão judaica do arrebatamento. Não percam daqui a pouco. Então vejam só. Yeshua volta ao som do chofar. Meus irmãos, o uso do chofar, conforme nós lemos em Isaías 27:13, que eu li ainda há pouco, eu li Isaías 27:13, o som do chofar, o que ele faz? Ele reúne o povo de Hashem. E em Isaías 27:13, repito, o chofar toca para anunciar o dia de Adonai e o Eterno reúne o seu povo. Aí Yeshua está dizendo lá no final que os escolhidos serão reunidos dos 4 ventos, do início dos céus e até o outro início. Ou seja, isso se compatibiliza com Isaías 27:13. Isso daí, meu irmão, é uma convocação do chofar para a salvação de Israel e também das nações. Porém, especificamente sobre Israel, isso está em Isaías 11:12, 43:5, 49:5, 56:8. Isso também se refere à batalha final de Elohim, que está em Zacarias 9:14 e 16. Tudo isso que está aí tem base em textos, né? Eu acabei de citar aqui vários rapidamente, porque não teria como eu analisar um a um, mas tudo isso que Yeshua falou tem base nesses textos que eu acabei de falar, né? Repetindo rapidinho, Isaías 11:12, 43:5, 49:5, 56:8 e Zacarias 9:14 e 16. Vejam, mas o importante é, Yeshua volta ao som do chofar, os anjos estão com o chofar e vai reunir os seus escolhidos dos 4 cantos. Vejam só o que diz a The Complete Jewish Study Bible, que é uma bíblia de estudos do judaísmo messiânico. Essa bíblia de estudos do judaísmo messiânico diz assim: muitos rabinos clássicos viam uma conexão entre Rosh Hashanah como dia sagrado do reagrupamento e o Messias, que seria o agente desse reagrupamento. Então, conforme nós lemos nos profetas e na oração da Amidá, o chofar é tocado para reunir os dispersos do povo de Hashem. E o chofar é tocado por excelência em Rosh Hashanah, e muitos rabinos conectam isso com a vinda do Mashiach. Ok? Então há uma conexão entre toque do chofar e vinda do Mashiach e reunião do povo de Hashem, que está disperso nos 4 cantos da terra. Antes de voltarmos a analisar outros textos da Brit Hadashah, eu acabei de ler aí as palavras, de Yeshua em Matai 24, eu vou dar aqui outros textos, mas só para você entender, eu vou dar 2 passagens rabínicas, eu vou voltar para a Brit Hadashah, mas só para você ver como há uma compatibilidade entre os profetas, entre alguns escritos rabínicos e o que diz a Brit Hadashah.
Olha só o que diz, por exemplo, a obra Pesikta Rabat. Isso daí não é uma citação, é um resumo, tá bom? Eu peguei o 40-41 e resumi tudo aí para ficar didático. Então o texto diz assim, né? O resumo desses textos. O shofar é visto como instrumento de Elohim para a futura redenção de Israel. Assim como Elohim teve misericórdia de seu povo no passado, ele também terá misericórdia no futuro. E essa salvação será mediada pelo shofar. O som do shofar será o sinal para o retorno dos exilados partindo de Sion. Sion significa Sião. Então vejam só, Pesikta Rabat diz que shofar é tocado para a redenção futura. E essa redenção vai ser feita por quem? Pelo Mashiach, né? Os rabinos dizem, essa redenção quem faz é Mashiach. E isso é feito com o shofar. E aí vai haver a salvação de Israel, porque o Eterno vai ter misericórdia de Israel, porque Israel vai se arrepender, como nós lemos em Romanos 11. No final, todo Israel será salvo, todo Israel vai ser salvo ao final. Isso o próprio Paulo falou em Romanos 11. Todo Israel, né? Kol Israel Ivashá, todo Israel será salvo. E o som do shofar vai ser tocado para reunir os exilados de Israel. Vejam agora o que diz o Midrash Lekartov. Não é uma citação literal, novamente eu resumi o Midrash. Esse Midrash diz que 10 vozes celestiais anunciam a chegada do Mashiach e o processo de redenção, que inclui o retorno dos exilados, a ressurreição dos mortos e a entrada triunfal em Jerusalém, do povo justo. A última voz anuncia o cumprimento da profecia de Isaías 27:13, em que o grande shofar é tocado para reunir os exilados de Israel. O texto finaliza com a esperança de que a profecia de Isaías 11:12 se cumpra e o Mashiach levante a bandeira para os gentios e reúna os dispersos de Israel. Meu irmão, esse texto ele é muito profundo porque ele diz que o Mashiach salvará tanto os dispersos de Israel quanto os gentios. E isso tem base, está aí, isso é um Midrash, mas o Midrash está pautado em Isaías 11:12. Mashiach salva Israel, mas ele salva também os gentios. Hashem fará um único povo, composto de judeus e gentios. Isso tem base em Yeshayahu, Isaías 11:12, que está aí na tela. Esse texto daí, do Midrash Lekartov, também é interessantíssimo, porque ele traz 3 elementos do processo de redenção, que eu coloquei em dourado. 1, ele fala que haverá reunião dos exilados. 2, fala que haverá ressurreição dos mortos. 3, que haverá uma entrada triunfal em Jerusalém. Meu irmão, tudo isso que está aí também aparece na Brit Hadashah, e na Brit Hadashah tudo isso acontece com o toque do shofar. A Brit Hadashah diz que os exilados vão ser reunidos com o toque do shofar. Isso está em Mateus 24, 29 a 31, que eu já li ainda há pouco para vocês. A reunião dos exilados de Mateus 24, 29 e 31, eu li, fala que os exilados serão reunidos com o toque do shofar. A ressurreição dos mortos vai ser com o toque do shofar também. Ressurreição dos mortos, isso a gente vai ver daqui a pouco em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4. E haverá também uma entrada triunfal em Jerusalém, que a gente vai ver daqui a pouquinho, já é o próximo tópico, a visão judaica do arrebatamento. Então, meu irmão, esse Midrash Lekartov é interessante que ele fala que o Mashiach vem
vai ser tocado o chofar, vai haver o retorno dos exilados, a ressurreição dos mortos, a entrada triunfal em Jerusalém. Tudo isso aparece na Brit Hadashah da mesma forma. É muito legal e interessante como a Brit Hadashah ela está trabalhando com pensamento judaico e desenvolvendo conceitos. Vejam só, o texto que eu vou ler agora, que é o texto muito debatido sobre arrebatamento, chegou, né? O pessoal queria ouvir aí o arrebatamento, a visão judaica do arrebatamento, que é diferente da visão cristã que é pregada hoje por aí em tudo quanto é canto, mas é diferente. Eu vou mostrar base judaica, eu vou mostrar até base no cristianismo antigo e base acadêmica, mas olha só o texto que o pessoal fala do arrebatamento, olha só, e realmente se fala sobre isso, mas vamos ver o que significa. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 18. Porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também Elohim, por Yeshua, trará com ele os que dormem, os mortos. Isto lhes dizemos pela palavra do nosso Senhor, que nós, os que permanecermos e estivermos vivos na vinda do nosso Senhor, não ultrapassaremos os que dormem, porque nosso Senhor, com o comando e com a voz do chefe dos anjos, e com o chofar de Elohim, olha só, hein? O nosso Senhor Yeshua, com o chofar de Elohim, descerá dos céus. Percebam, ele está descendo, não está subindo. Presta atenção, ele descerá dos céus, e os mortos que estão no Mashiach ressuscitarão primeiro. E depois, os que permanecerem vivos serão arrebatados com eles conjuntamente nas nuvens, para encontrar nosso Senhor no ar. E assim sempre estaremos com nosso Senhor. Portanto, consolem um ao outro com estas palavras. Então o texto está dizendo o seguinte, que Yeshua volta, ele desce dos céus com o chofar de Elohim, os mortos vão ressuscitar primeiramente, depois os que estiverem vivos vão se encontrar com os mortos nos ares, no ar, com o Senhor Yeshua. Ou seja, o Senhor Yeshua está no ar, e lá vão os mortos que ressuscitaram, e para lá também vão os que estiverem vivos. Entenderam? Presta atenção. Yeshua está descendo dos céus, ele tem o chofar de Elohim, ele paira no ar, nas nuvens, e os mortos ressuscitam e vão para as nuvens. Os que estiverem vivos, os vivos também vão para as nuvens, se encontram com Yeshua, os mortos e os vivos. E aí que vem a questão. Aí que a gente vê o seguinte, o texto diz que os ressuscitados e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, até no aramaico, né? Voltando aí, botei em vermelho, fala em arrebatados, né? O texto é claro, fala dos arrebatados aí. Então, olha só, os ressuscitados e os que estiverem vivos vão ser arrebatados nas nuvens e encontrarão Yeshua nas nuvens. E o que acontece depois? Aí que é o debate. Existe essa teoria aí, que eu já adianto que está errada, do arrebatamento secreto, né? Que é uma teoria baseada em filme. As pessoas constroem teologia com base em filme, em que as pessoas vão desaparecer da terra antes da grande tribulação. As pessoas sumiram. Cadê o fulano? Ih, sumiu. Cadê o fulano? Cadê o Rosh Tzadok? Não está aqui. Ele desapareceu, ele saiu voando. As pessoas interpretam isso. Meu irmão, é igual gente que chega para mim, não, porque o apóstolo Paulo, disse isso. Fala, ué, onde ele falou isso? Ah, eu vi na novela da Record. Irmão, não vale novela da Record. A gente tem que ver nas escrituras. Então, o arrebatamento, o pessoal chega, não, a pessoa vai desaparecer. Onde está dizendo que vai sumir?
Ah, tá no filme. Pô, meu irmão, aí não vale. Só tá o texto que eu acabei de ler fala que as pessoas encontram Yeshua no ar. E aí vem um mistério. O que acontece? Temos 4 hipóteses possíveis. Uma, o sujeito desaparece, como no filme. É uma hipótese. Vamos ver se está certo ou está errado. Mas é uma hipótese do arrebatamento secreto, o pessoal desaparece. Cadê? Sumiu. É uma hipótese. Outra hipótese. As pessoas são arrebatadas para as nuvens, é o que está escrito. E aí as pessoas ficam nas nuvens. Ficam ali para sempre nas nuvens. Tocando harpa. Tô brincando, né? Tá dizendo que se encontra com Yeshua nas nuvens, todo mundo fica nas nuvens. É uma hipótese. Todo mundo fica ali pairando para sempre nas nuvens. Uma outra hipótese. As pessoas se encontram com Yeshua nas nuvens e depois elas vão para o céu. Elas sobem para o céu e vão morar no céu. Que é o que muita gente pensa. E a quarta hipótese. As pessoas se encontram com Yeshua nas nuvens e elas descem para a terra porque o reinado messiânico é na terra. Ok? A quarta hipótese diz que as pessoas se encontram com Yeshua nos ares e o texto de Tessalonicenses diz que Yeshua está descendo, Yeshua desce, as pessoas sobem, eles se encontram e todos descem para a terra porque o reinado de Yeshua é na terra. É uma outra hipótese que eu já vou mostrar para vocês e provar por A e mais B que é a hipótese verdadeira. O que é o arrebatamento? O texto de Tessalonicenses, deixa eu voltar aqui para você ver, fala que Yeshua está descendo. Tu lê aí, fala que Yeshua está descendo dos céus. Mas eu vou mostrar aqui várias fontes judaicas, cristãs e acadêmicas. O que é o arrebatamento? É Yeshua descendo dos céus, os mortos e os que estiverem vivos se encontram com ele, nas nuvens, no ar, e depois todos descem e vêm para a terra, porque o reino de Yeshua é aqui na terra. E essa que é a visão judaica. Por que essa que é a visão judaica? Eu vou mostrar uma fonte judaica, uma fonte cristã, uma fonte acadêmica. Mas por quê? Só para você entender. Os profetas falaram que o Eterno iria ajuntar o seu povo dos 4 cantos da terra. Eu sempre conto a seguinte história para os meus alunos. Imagine que Yeshua voltasse hoje e você tivesse que ir adorar o rei Yeshua em Israel. Aí ele volta hoje e você fala assim: "Ih, caramba, eu tenho que ir para Israel adorar Yeshua. Poxa, mas eu tô sem dinheiro da passagem do avião." E aí você não vai adorá-lo porque você não tem a passagem, você não tem o dinheiro para pagar a passagem do avião. Entendeu? Poxa, eu não tenho cartão de crédito, eu tô no vermelho, eu não vou conseguir ir lá. Só para você entender, os profetas falaram que todos vão para lá adorar. Como que tu vai se tu tá sem dinheiro? Como que você vai se tu não tem como comprar passagem de avião? Você vai ficar barrado porque tá te faltando dinheiro? Então vejam só, os rabinos, que até os que não creem em Yeshua, olha que forte, hein? Os próprios rabinos que não creem em Yeshua, eles criaram com base na Bíblia. Criaram, né? Inventar. Eles pegaram a Bíblia e escreveram sobre uma doutrina do arrebatamento nas nuvens. Meu irmão, a doutrina do arrebatamento nasceu no judaísmo, não no cristianismo. Então os rabinos, eles entenderam o seguinte, olha, os rabinos que não creem em Yeshua pensaram o seguinte: Hashem vai ajuntar o seu povo dos 4 cantos da terra. Como que ele vai juntar? Os dispersos nos 4 cantos da terra vão ir voando nas nuvens, porque os profetas assim falaram. E eu vou mostrar aqui os textos, tá? Entenderam? Como que o Eterno vai reunir o povo dele que tá no Brasil, na Ásia, na África, no Alasca, tá em tudo quanto é canto, na Groenlândia? Como que ele vai juntar esse povo inteiro? As pessoas não vão precisar comprar passagem de avião. As pessoas vão voando nas nuvens de forma sobrenatural até Israel. E os rabinos falaram que isso é o arrebatamento. E eles tiraram isso de onde? Da Bíblia.
da Bíblia. Olha só o que diz o Pesik Tarabat, citando textos bíblicos. Eu vou citar o Midrash Pesik Tarabat, citando textos bíblicos, que é a doutrina judaica do arrebatamento. Olha só. E acontecerá que desde uma lua nova até outra, e desde um Shabat até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Adonai, Yeshayahu 66, 23. Como isso é possível? É possível que toda a carne venha a Jerusalém a cada lua nova e a cada Shabat? O Rabino Levi disse: um dia Jerusalém será tão grande quanto a terra de Israel, e a terra de Israel como o mundo inteiro. E como eles virão a Jerusalém no início do mês e no Shabat, a partir do fim do mundo? Nuvens virão e os carregarão e os trarão a Jerusalém, e eles adorarão lá de manhã cedo. E é sobre isso que o profeta fala. Quem são estes que voam como uma nuvem? Yeshayahu, Isaías 60, verso 8. Meu irmão, que forte, que profundo, que tremendo. O profeta Yeshayahu, ele fala que toda carne vai adorar perante Adonai, Isaías 66, 23. Mas os sábios dizem, como que as pessoas vão chegar para adorar o rei se elas estão longe, se elas estão espalhadas pelos 4 cantos da terra? Como que elas vão conseguir chegar lá? E aí eles interpretam Isaías 60, verso 8. Quem são estes que voam como uma nuvem? Eles dizem que os salvos serão carregados nas nuvens e eles serão levados para Jerusalém, para Jerusalém, para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, o arrebatamento é um transporte sobrenatural do povo salvo para adorar o Rei. Meu irmão, você não vai precisar comprar passagem pela El Al, Companhia Aérea Israelense. Você vai nas nuvens, você vai voando de forma sobrenatural. E é isso que Shaul está querendo dizer nesse texto de 1 Tessalonicenses. Percebam que está dizendo que o Senhor está descendo, enquanto as pessoas estão subindo. Todos se encontram juntos para quê? Os mortos que ressuscitaram, aqueles que estão vivos, se encontram com Yeshua para quê? Para estar com o nosso Senhor. E o nosso Senhor estará aonde? O texto diz que estarão para sempre com o nosso Senhor. O nosso Senhor, ele estará para sempre reinando na cidade santa, que é Jerusalém. Veja o verbo, Yeshua está descendo. Ele está descendo para Jerusalém. E você não vai pegar avião, você vai nas nuvens, conforme ensina o Midrash, pautado em Isaías. Isso é um Midrash, mas está repetindo, interpretando corretamente as palavras de Isaías. Meus irmãos, isso é lindo, porque enquanto a doutrina do filme que as pessoas pregam aí de forma errada, o sujeito é arrebatado para ir para o céu, e eu vou citar outros textos, tá bom? Vou citar outros, para não ficar minhas palavras, mas nós vamos encontrar Yeshua nos ares. Para quê? Para ir para a cidade do grande rei, que é Jerusalém, e lá ele vai reinar sobre toda a terra. Ah, Tzadok, eu não tenho dinheiro de passagem. Ah, eu moro longe. Ah, eu não tenho cartão de crédito para comprar passagem aérea. Não tem problema, porque Yeshayahu, o profeta, falou que nós vamos voando como uma nuvem. É um teletransporte, é um transporte sobrenatural. A companhia aérea é Hashem, que vai te mandar voando, meu irmão. Essa interpretação, que é uma interpretação judaica, ela aparece até no cristianismo antigo.
Isso é uma interpretação judaica que eu estou dando, mas, por exemplo, um dos cristãos antigos, por exemplo, Crisóstomo, olha só o que Crisóstomo comenta sobre Tessalonicenses. Esse texto daqui, 1 Tessalonicenses 4. Olha o que diz Crisóstomo. Ele aí é Yeshua, está para descer. Por qual motivo seremos arrebatados? Por uma questão de honra. Pois quando um rei entra em uma cidade, aqueles que estão em honra saem para encontrá-lo, mas os condenados aguardam o juiz lá dentro. E na vinda de um pai afetuoso, seus filhos, de fato, e aqueles que são dignos de serem seus filhos, são levados em uma carruagem para que possam vê-lo e beijá-lo. Mas os empregados que o ofenderam permanecem lá dentro. Somos levados na carruagem de nosso Pai, pois ele os recebeu nas nuvens e seremos arrebatados nas nuvens. Você vê quão grande a honra? E à medida que ele, Yeshua, desce, saímos ao seu encontro. E o que é mais abençoado de tudo, assim estaremos com ele. Se você pegar a citação completa de Crisóstomo, ele explica aí a razão do arrebatamento. Ele vai falar que os crentes estão descendo para reinar com Yeshua na terra. E aí ele faz essa comparação. Quando um rei humano entra numa cidade, aqueles que honram o rei saem para encontrá-lo fora da cidade, enquanto os condenados ficam dentro da cidade. Crisóstomo quer dizer o seguinte: assim será o arrebatamento. Os condenados ficarão na terra. Os salvos encontrarão Yeshua nos céus e descerão com Yeshua na terra, porque Yeshua vai condenar os ímpios que ficaram aqui na terra. E aí Crisóstomo explica isso usando essa comparação com o rei humano. O rei humano, só para você entender, quando o rei humano chega, os súditos saem da cidade, encontram o rei fora da cidade, para depois voltar para a cidade fazendo um cortejo para o grande rei. Eu já vi muitos filmes assim, né? O rei está chegando de uma batalha, o povo sai das muralhas, encontra o rei fora da cidade e faz um cortejo com o rei para dentro da cidade. Crisóstomo diz, isso é o arrebatamento. É como se a cidade fosse esse mundo. Os súditos do rei, de Hashem, nós vamos sair desse mundo nas nuvens. Vamos nos encontrar com o rei que é Yeshua nos ares. E depois nós vamos voltar para cá como um rei que adentra na cidade para condenar os infiéis. Ok? Essa era a visão de Crisóstomo, uma visão correta que é compatível com a visão judaica. Cito ainda, vou citar aí, botar o slide do Ernest Best, que escreveu um dos melhores comentários sobre 1 Tessalonicenses, uma obra-prima. Olha só o que diz ele, o Ernest Best. O encontro com o Senhor acontece no ar. O Senhor desce. Os que ressuscitam e os que sobreviveram serão arrebatados. O ar, portanto, se encontra entre o céu e a terra. O Senhor e os santos permanecem no ar ou eles ascendem juntos com ele para o céu ou descem com ele para a terra? Os santos escoltarão o Senhor de volta à terra, o que estaria de acordo com a linha de pensamento apocalíptico que prevê um reinado de Cristo na terra. O reinado de Mashiach é na terra, por isso que os arrebatados voltam para a terra com Yeshua, ok? Isso é explicado por esse grande autor Ernest Best. Conclusão. O arrebatamento de 1 Tessalonicenses diz respeito aos mortos ressuscitados e aos vivos que irão encontrar-se nas nuvens com Yeshua, que desce dos céus com o shofar, para que juntos e de forma sobrenatural
desçam a Jerusalém, a cidade do grande rei, tendo em vista que o reino messiânico é na terra. Todos esses versos aí eu não tenho como ler um a um, todos esses versos indicam que o reinado messiânico é na terra. Dever de casa tu lê um a um, o reino é na terra. Aí eu coloquei embaixo só um, para não passar em branco, que é Apocalipse 5:10, que diz: e tu fizeste deles um reino para o nosso Elohim, e fizeste deles Coanim, sacerdotes e reis, e eles reinarão sobre a terra. O reino não é no céu, meu irmão, o reino é na terra. A terra será restaurada na era messiânica. Então o dever de casa é você ler todos esses textos que eu citei nesse slide, mas para não deixar em branco, eu citei Apocalipse 5:10, que o reinado é na terra. Por isso que no arrebatamento as pessoas encontram Yeshua nos ares e descem para a terra, porque a terra é o lugar do reino messiânico de Yeshua. Prosseguindo, já estamos nos aproximando do final. Eu falei, citando o Midrash, citando os profetas, fontes rabínicas, de que o shofar toca para a ressurreição dos mortos. Isso está na literatura judaica. Isso vai ser usado por Shaul, Paulo, em 1 Coríntios, associando o shofar a Teriat Hametim, a ressurreição dos mortos. Olha só o que diz Shaul em 1 Coríntios 15:52. De repente, como num piscar de olhos, quando o último shofar soar, os mortos ressuscitarão sem corrupção, e nós seremos transformados. Ou seja, os mortos ressuscitam sem corrupção, em glória, e quem estiver vivo será transformado, ou seja, terá um corpo glorioso. Isso é importante destacar, por quê? Porque no arrebatamento, eu falei que os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado. E eu falei que os vivos vão encontrar Yeshua nas nuvens, mas nós encontraremos Yeshua também com o corpo glorificado. Ok? Esse aí seremos transformados, é uma transformação do corpo. Hoje o nosso corpo fica doente, o nosso corpo envelhece, a gente morre. Na era messiânica a morte será extinta, o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, em um corpo incorruptível. E isso acontece quando? Quando o shofar toca. E é interessante, como a gente tem frisado no estudo de hoje, o dia por excelência do toque do shofar é Rosh Hashanah. É interessante que o rabino Sadia Gaon, ele também fala que o toque do shofar é feito para ressuscitar os mortos. Então, várias fontes rabínicas, cito também o Sadia Gaon, diz que o Sadia Gaon fala que uma das funções do shofar é tocar para que os mortos ressuscitem. Percebam, meus irmãos, que esse texto de 1 Coríntios 15:52, ele se conecta a 1 Tessalonicenses 4, que é aquele texto do arrebatamento. Por que esse texto se conecta a 1 Tessalonicenses 4, que é o arrebatamento? Porque com o toque do shofar, que aparece tanto em Coríntios quanto Tessalonicenses, com o toque do shofar, os mortos ressuscitam, os que estiverem vivos são transformados, glorificados, e ambos sobem as nuvens para se encontrarem com Yeshua. E em seguida, todos descem à terra para a inauguração do reinado messiânico, que é aqui na terra. Então esse texto aí da Brit Hadashah também fala sobre o shofar. Outros dois textos importantíssimos. Apocalipse 8:2. E vi 7 anjos que estavam diante de Elohim, foram-lhe dados 7 shofarot. Shofarot é o plural de shofar. Shofar singular, shofarot é o plural. Então 7 anjos, 7 shofarot. Apocalipse 11:15. E o 7º anjo soou o shofar. Aí é o 7º shofar, meu irmão. É o último shofar que vai ser tocado em Apocalipse, é o 7º. O 7º anjo soou o shofar e houve nos céus grandes vozes dizendo:
o reino do mundo tornou-se o reino do nosso Elohim e do seu Mashiach, e ele reinará pela eternidade. Esses textos aí falando sobre o shofar sendo tocado para o reino de Mashiach. O reino é nos céus? Não, está escrito aí, reino do mundo. O reino do mundo é o reino aqui na terra, o shofar sendo tocado para a inauguração do reino messiânico aqui na terra. Meus irmãos, concluindo esse estudo, ao meditarmos sobre o grande mistério da redenção, nós vemos no início desse estudo uma discussão entre o Rabino Eliezer e o Rabino Yehoshua sobre a data da redenção. Mas isso não é apenas um debate sobre datas, mas um convite de Hashem a vivermos em santidade, porque a redenção, ela pode acontecer rapidamente. Uma opinião diz que a redenção ocorrerá em Pêssar, e Pêssar nos lembra que nós já fomos libertos do Egito do pecado por meio do sacrifício perfeito do Cordeiro de Elohim, que é Yeshua HaMashiach. Por outro lado, Rosh Hashanah nos projeta para o futuro, quando um grande shofar será tocado para anunciar o retorno de Yeshua em glória, trazendo julgamento e restauração, a condenação dos ímpios e a salvação dos fiéis. Mas o profundo ensinamento que nós podemos extrair é que nós não sabemos o dia do retorno de Yeshua, mas nós sabemos a nossa missão. Eu não sei o dia, mas eu sei a minha missão. Você sabe a sua missão. Nós não sabemos o dia, mas sabemos a nossa missão, porque a cada nascer do sol devemos viver como se o Mashiach fosse chegar hoje. A cada toque do shofar em Rosh Hashanah, devemos ouvir um chamado pessoal a techuvá, ao arrependimento, à justiça e o amor ao próximo. Pois a verdadeira preparação para a vinda do rei não é acertar quando ele vem, mas transformar o nosso coração. Os profetas já advertiram: o dia de Adonai será um dia de julgamento, mas também um dia de esperança para os que o temem. O som do shofar será para uns um alarme de terror, mas para outros será a melodia da vitória, da reunião dos exilados, da restauração final, da era messiânica, das bodas do Cordeiro. Portanto, que cada um de nós abrace o nosso compromisso ético e espiritual de vivermos com temor e amor diante de Hashem, praticando justiça, verdade e misericórdia. Que não deixemos para amanhã a techuvá que podemos fazer hoje. Pois como nos ensinou o Rambam, mesmo que ele, o Mashiach, demore, ainda assim eu vou esperar por ele a cada dia que vier. E o Mashiach virá, e que venha sem demora em nossos dias. E que quando o grande shofar soar, possamos todos ser encontrados firmes na fé, puros em nossas ações e cheios de amor, prontos para receber o Rei dos Reis em Jerusalém. Shana Tová Umetuká, que sejamos inscritos no livro da vida e encontrados preparados quando soar o último shofar. Que o toque do shofar desperte em nós a chama da esperança até o dia da redenção plena operada por Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Meus irmãos, eu quero concluir esse shiur orando com vocês,
Mas antes eu convido você a fechar os olhos. Eu vou fazer uma brachá, uma bênção, e tocar o shofar, e depois eu vou orar. Vou fazer a bênção, tocar o shofar e vou orar, mas você já pode ir fechando os seus olhos e se conectando com o eterno, porque o som do shofar, muito mais que um som físico, é um som espiritual, e que esse som ele possa invadir a sua alma e despertar no teu coração a chama de se transformar a cada dia em uma pessoa melhor, estar pronto para ser digno de receber o Rei dos Reis, que é Yeshua HaMashiach. Vou fazer a bênção aqui, tocar o shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav, vetzvanu lishmoa kol shofar. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os seus mandamentos e nos ordenaste ouvir a voz do shofar. Feche seus olhos, escute o som do shofar tocando a tua alma. Oremos. Hashem, nós oramos a Ti, Pai. Bem-aventurado aquele que ouve o som do shofar, que possamos caminhar na Tua luz e nos arrependermos completamente. Hashem, que esse estudo desperte em nós esse desejo de esperarmos pelo Mashiach a cada dia de nossas vidas. Embora ele possa demorar, eu o esperarei a cada dia que virá. E que possamos nos corrigir os nossos corações, os nossos atos, em completo arrependimento diante de Ti, esperando o retorno do Rei dos Reis, esperando o grande toque do shofar, o 7º shofar, que será tocado, como descrito em Apocalipse, para trazer a era messiânica. E que possamos encontrar rapidamente o Senhor Yeshua, que Ele volte sem demora, que Ele volte em nossos dias, que possamos contemplar o seu retorno e estar com o Rei dos Reis para todo sempre, na era messiânica. Eterno, para isso, nós temos que corrigir as nossas ações. Estamos nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuvah. São dias de arrependimento, de retorno. Que o Senhor nos ajude a corrigir o que precisa ser corrigido, a reparar aquilo que precisa ser reparado, para que possamos estar diante de Ti com corações puros e mãos limpas. Que possamos subir no Teu santo monte e que possamos ser como Isaías, que viu Adonai assentado no seu alto e sublime trono. Hashem, toda carne verá
e nós cremos que veremos o retorno de Yeshua HaMashiach. Nós clamamos, Hashem, para que o Senhor nos ajude a fazermos techuvá e tenhamos uma vida íntegra diante de Ti. Que sejamos como aquelas damas sábias que tinham azeite na lamparina esperando o noivo. Nós clamamos a Ti, Hashem, para que nesse novo ano que se inicia, 5.786, o Senhor possa abrir e escrever o nosso nome no livro da vida, no livro das bênçãos. Muitas pessoas sofreram tanto no ano que passou, com tantos problemas, angústias, tribulações. Meu Deus, que o Senhor venha apagar todos os decretos ruins, todas as coisas negativas contra a nossa vida, e o Senhor pegue um livro branco, um livro novo, e que o Senhor nos renove, Pai, nesse ano. E nesse novo livro branco, o Senhor venha escrever sobre a vida de cada um de nós e dos nossos familiares. Venham escrever o nosso nome no livro da vida, escrever bênçãos para a nossa família, para a nossa saúde, para a nossa vida espiritual, ministerial, sentimental, psicológica, bênçãos financeiras, bênçãos de todas as ordens, porque o Senhor é um Pai que ama os seus filhos e ama aqueles que verdadeiramente se arrependem, aqueles que se arrependem, porque nós sempre declaramos na Amidá, Baruch atah Adonai, Harotse b'teshuvah, bendito sejas tu, Adonai, que se comprases com a techuvá, com o arrependimento. Nós oramos, Hashem, para que o Senhor tenha prazer em nosso arrependimento e que possamos ser pessoas melhores, totalmente transformadas. Que Ruach HaKodesh, que teu Espírito Santo venha se manifestar poderosamente na vida de cada irmão e de cada irmã. Que o toque do shofar que nós acabamos de tocar agora venha despertar o homem espiritual em cada um de nós, porque o shofar é um cântico celestial. Ele produz efeito no mundo espiritual, e que o nosso homem espiritual seja desperto com vontade de te servir e de nos conectarmos mais e mais a ti. Nós oramos, nós te agradecemos e exaltamos o teu nome, Bisham Yeshua HaMashiach. Amém, ve amém. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém, ve amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui este shiur. Foi uma alegria muito grande estar com todos vocês. Que o Eterno abençoe e guarde você e os seus familiares. Que realmente o Eterno escreva nesse livro branco bênçãos infinitas sobre a sua vida, sobre a tua família, e que tenhamos todos nós um ano bom e um ano doce, porque a tua vitória vai ser como mel em seus lábios. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom. Shana Tová Umetuká.